Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso APM São Caetano Podcast. Hoje trago aqui para vocês a nossa doutora Rubilene, responsável da parte jurídica da nossa associação, para falar sobre um tema muito importante, tá? Que é a parte de responsabilidade civil do médico. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Tiago. Obrigada pelo convite. Obrigado você aí por ter vindo, tá bom? Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, tá? E que gera muitas dúvidas na parte médica, né? Começando, vamos direto ao ponto. Qual a definição de responsabilidade civil do médico? Hoje vamos falar de responsabilidade civil, né? E temos dois tipos de responsabilidade civil, mas vamos dar início pelo conceito geral. O conceito geral de responsabilidade civil é o dever de reparar o dano de quem causou o malefício, né? Uhum. Então, o médico, a partir do momento que ele tem uma conduta que gera um dano, ele tem obrigação /dever de indenizar, de reparar o dano que ele veio a cometer. Entendi. E quais são os principais tipos de responsabilidade civil que o médico pode enfrentar no seu dia a dia? Ele responde só pela responsabilidade civil subjetiva, que é nada. Por que subjetiva? Porque ainda não foi provado a culpa dele. Então, vai instaurar um processo tanto ético, que pode responder no Conselho Federal, né, no Conselho Regional de Medicina, do qual ele esteja inscrito, ou no judiciário. No judiciário, vai levantar as provas, o paciente tem que provar que houve um nexo de causalidade entre o dano e a conduta. E o médico vai fazer a defesa. Ele responde tanto pelo CRM quanto na... Se o paciente denunciar ou o hospital ou qualquer outro ente ao Conselho Regional de Medicina, ele responde pelo Conselho Regional de Medicina também, porque está descrito nas condutas do médico. Ele tem que agir sem causar dano. Entendi. Aí entra aquela questão da imperícia, imprudência, negligência também. Podia falar um pouquinho para a gente sobre isso, essa diferença? Então, ele responde a conduta para que ele seja condenado pela responsabilidade civil subjetiva, precisa que haja 3 elementos. Qual? O dano, a culpa e o nexo de causalidade. Para que a gente prove a culpa, ela é subjetiva. Vamos analisar a conduta. Se o nexo de causalidade entre a conduta que ele adotou e o dano que ele veio a causar. Okay. Por exemplo, você é médico ortopedista, dentre outras especialidades. Você, pela lei do ato médico, você pode fazer uma cirurgia de cabeça. Ok. Entendeu? Você não tem expertise, conhecimento técnico suficiente para abrir a cabeça de um paciente, mas você pode. Se você assumir esse risco de abrir a cabeça do paciente e causar, por exemplo, a perda da visão, a perda da audição... Causar uma sequela. Isso. Aí prova que houve o nexo de causalidade entre a conduta que você teve e o dano que foi causado. Isso é um nexo de causalidade. Perfeito. E para que haja a condenação dele, é preciso que esse nexo seja devidamente comprovado. E a comprovação é o RQ, Registro de Qualificação de Especialista. Não, primeiro é que ele não tinha expertise. Então, como ele não se autodenominou neurologista, ele não responde pela falta de RQ, porque está na lei do ato médico. Olha, isso é importante. Mas ele responde pela negligência. Ele foi imperito, né? No caso, não negligência, perdoe. Ele foi imperito ao praticar um ato do qual ele não era habilitado. Ele sabia que ele não tinha conhecimento o suficiente para realizar aquele procedimento. Nossa, interessante, né? Então, às vezes a gente corre um risco sem necessidade, né? Sem necessidade. Então, sempre faça aquilo que está dentro do seu autoconhecimento. E isso não vale só para cirurgias também, também atendimento ambulatorial. Atendimento ambulatorial. Se você não tem expertise na área de ambulatorial, em ortopedia, por exemplo, que é a sua área, vamos supor que eu seja ou clínico geral ou seja ginecologista. Eu não posso atender um paciente que chegou lá fraturado. Entendi. Por mais que a lei do ato médico permita que eu posso
fazer aquele ato, eu não tenho expertise o suficiente para operar um paciente que chegou com trauma. Tá. E como que o paciente ele pode comprovar essa responsabilidade em um processo judicial, por exemplo? Através do nexo de causalidade. Ele tem que provar que aquele dano foi gerado pela conduta do médico. Se aquele dano não foi gerado pela conduta do médico, não há responsabilidade civil objetiva. E como o médico ele pode acabar se defendendo caso ocorra esse processo? Fazendo prova do contrário. Né? O paciente vai alegar que ele cometeu a infração, né, o erro por negligência, imperícia ou imprudência, e o médico vai fazer prova do contrário, dizer que aquele dano não foi ocasionado pela conduta adotada por ele. E a prova vem apenas da anamnese mesmo, do prontuário eletrônico? Nesse caso, além da análise de todo o prontuário, para saber o que aconteceu no decorrer, precisa do perito. Aí, no caso do judiciário, o juiz nomeia um perito para fazer essa análise se houve o nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Aí o juiz que vai dizer, na verdade. Aí o juiz nomeia um perito. Sim. E geralmente, como ele não é médico, ele adota o parecer do perito. Ele segue o perito. E o que vale então é o juiz. Por exemplo, o CRM ele pode influenciar em alguma coisa nisso? Não. Dificilmente, a não ser que ele tenha respondido e tenha sido condenado já por um processo ético. E aí a parte contrária pega essa condenação dele no Conselho Regional de Medicina e junta ao processo. Mas isso não é a prova cabal para que o médico seja condenado pela responsabilidade civil subjetiva. E quanto tempo dura mais ou menos um processo desse tipo? Ai, Tiago, depende da região, depende do juizado, mas uma média de 3, 4 anos facilmente. Nossa, perfeito. E as indenizações costumam ser muito altas, não? Costumam ser bem altas. Interessante. Né? Então, é sempre importante pensar nessa questão do respaldo, né? Escrever, como você sempre diz, né, pra gente, escrever uma anamnese completa, examinar o paciente, a relação médico-paciente, né, doutora, que é muito importante também, né? Isso evita muito, às vezes, os problemas futuros, né? Isso, uma boa relação com o paciente aborta muitos problemas. E no caso da responsabilidade civil objetiva, é você ser negligente, né? Não agir, não fazer nenhum procedimento do qual você não tenha expertise o suficiente. Entendi. E nesse caso, se você trabalha para um hospital, o hospital acaba respondendo junto também? O hospital responde pela responsabilidade civil objetiva, que está ancorado no nosso Código de Defesa do Consumidor. O que isso quer dizer? Que ele responde sem que haja necessidade de dolo ou culpa. Ele assumiu o risco quando ele abriu um CNPJ, abriu o hospital ou uma clínica e contratou profissionais para prestar serviços a ele. Ele tem o dever / obrigação de fiscalizar o profissional que ele está contratando. Por exemplo, você é ortopedista, ele vai te colocar na ortopedia, ele tem que pedir o seu título de RQE. Para saber que você é especialista em ortopedia, então eu estou colocando alguém que tem expertise em ortopedia. Coloco alguém dentro da minha UTI. Eu tenho que ter o RQE dessa pessoa de intensivista, para que ele tenha expertise para cuidar daquele paciente. Tem que comprovar a especialidade. Tem que comprovar a especialidade. Não acontece muito isso no dia a dia. Não é muito na prática. Mas os meus clientes já sabem que ele só deve contratar mediante a comprovação da especialidade. Perfeito. E o que você traz assim de dica, né, para o médico que está se formando agora e até mesmo os médicos, né, mais experientes, né, para evitar, né, ter esse contratempo com o paciente, com o hospital, etc. Como você sabe, o acréscimo das demandas judiciais, ela teve um acréscimo de mais de 80%, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Não só na área da saúde, que são os medicamentos de alto custo, mas principalmente nas ações que envolvem o erro médico, né? O suposto erro médico. Sim. Teve uma demanda muito crescente. Então, o que eu aconselho? Nunca fazer nada do qual você não tenha a expertise, que você tenha sempre como seu amigo
um advogado especialista em direito médico e especialista em direito médico preventivo, porque não basta ele saber o direito médico, ele tem que ter um entendimento do preventivo, ele tem que saber quais são as peculiaridades do dia a dia que vocês estão cercados dos riscos. E aconselho ainda a contratação do seguro de responsabilidade. Isso que eu ia perguntar, isso é super importante. Hoje é uma necessidade para o médico, né? Necessidade para o médico. Entendi. Um não exclui o outro. Entendi. Nem a contratação do advogado especialista para dar respaldo para ele mensal, fazer a implantação de tudo que há necessário dentre as exigências tanto do CFM quanto dos conselhos regionais e ainda do judiciário. Mas um não exclui o outro. Por quê? Porque o seguro de responsabilidade civil não vai pagar não vai abrir uma apólice. Isso é importante você falar. Não vai abrir uma apólice, não vai fazer o pagamento de uma apólice, por exemplo, de R$500 mil, aonde você não teve um termo de consentimento livre e esclarecido. Eu uso sempre um exemplo que eu vou te dar aqui agora, de um médico oncologista do Sul. Isso é um caso real e recente. Uhum. Ele pegou uma paciente de 25 anos e com câncer no nível 4, né? Me corrija se eu estiver errado. O câncer tem 5 estágios, né? Uhum. E quando está no 4 é porque já está bem avançado. E a probabilidade de morte dela era muito alta. Uhum. Então, ele adotou um procedimento, um belo de um oncologista no Sul, especialista há mais de 14 anos. Ele adotou um procedimento para tratá-la e não avisou dos riscos inerentes àquele tratamento. Dentro dos riscos inerentes àquele tratamento, a literatura médica diz que, num percentual de 0,03%, o paciente pode perder o movimento das pernas. Que é um valor praticamente impossível, mas pode acontecer. Pode. Então o paciente tem que estar ciente. Tá, né? O paciente tem que estar ciente. Entendi. Você tem que dar isso a ele. E aí, ela teve o câncer em estado remissivo, porém perdeu o movimento das pernas. Judicializou, óbvio. E o juiz condenou ao oncologista ao pagamento de uma indenização por responsabilidade civil subjetiva de R$500 mil. Só porque não fez o termo de consentimento. Só porque ele não fez o termo de consentimento. Ao não aplicar o termo de consentimento de forma correta e não genérica, o juizado entendeu que ele tirou a autonomia do paciente. O poder de decidir sobre querer se submeter ao tratamento e correr o risco de perder o movimento das pernas não é do médico, é do paciente. Então, ao tirar essa autonomia do paciente, o juizado entendeu que ele cometeu o crime de responsabilidade civil objetivo. Nossa. E veja que é R$500 mil. Sim. Se ele tiver seguro, que eu não tenho a íntegra desse processo, Sim. caso ele tenha o seguro de responsabilidade civil, o seguro não vai pagar. Não vai pagar nem a indenização de R$500 mil, foi para o tribunal. Quando sair do tribunal, vamos supor que o tribunal mantenha. Vai voltar com juros e correção monetária de 2, 3, 4 anos, que é o período que ele fica no tribunal. Sim, sim. Mais as custas com advogado e mais as custas do judiciário, que não são baratas. Por exemplo, 10%, acho que está 10%. Na nova tabela, não tenho certeza, me perdoe se eu estiver errado, mas vale um exemplo, de 10%, para você recorrer, você tem que depositar 10% sobre o valor da causa. Imagina 10% de R$500 mil. Ele Sim. tem que depositar, senão ele não pode recorrer. Ele recorreu, fez o depósito. O seguro não vai pagar nenhuma dessas despesas. Por quê? Porque ele vai dizer que ele tinha o dever de explicar todos os riscos inerentes ao tratamento adotado a paciente. Ou seja, de nada adianta ele ter o seguro de responsabilidade civil se ele não tem um advogado com expertise para orientá-lo em tudo o que é necessário. Isso mostra a importância de você ter sempre um advogado capacitado, especialista em direito médico, que é outra coisa muito importante, muito, né, doutora? Muito importante, porque não, eu costumo usar no linguajar de vocês, vocês são médicos. Sim. E residência. E fazem residência ou até a pós-graduação com a prova de
de título posterior, mas vocês não têm expertise em tratar da cabeça ao pé. Isso aí. Pode ver que a gente tem um neurologista, tanto é que temos o neuropediatra e o adulto. Sim, sim. Entendeu? Temos o otorrino. A subespecialidade. A subespecialidade. E a mesma coisa funciona com o advogado. Nós temos direito criminal, direito civil, temos direito empresarial, temos direito trabalhista. A gente saímos da faculdade clínico, igual vocês. Sim, sim. E aí, clínica, sabemos que é um generalista. Ele não tem expertise em nenhum assunto. Ele sabe um pouco de cada coisa. Sim. Então, é de extrema necessidade que o advogado seja especialista em direito médico. Senão, ele vai te prestar um serviço mais ou menos. Sim, sim. Né, pessoal? Então, é importante mostrar, né, que aqui na nossa associação a gente tem a doutora Rubilene, que pode estar ajudando vocês nessa questão. É uma coisa que realmente a gente não tem isso na faculdade, a gente acaba se formando, indo aí pegar plantões em diversos locais, que muitas vezes alguns locais nem pedem documentação correta, e você está pondo em risco o CRM aí, que você investiu os seus 6 anos aí de estudo, né, de como posso dizer, de dinheiro, sonho. Né? Sonho e, né, por um vacilo. Aproveitando esse gancho a respeito do termo de consentimento livre, esclarecido, é assim que fala mesmo, assim que né? fala. Qual a melhor maneira de a gente fazer ele, assim? Logicamente, o advogado está orientando a gente, mas a gente pode ter isso, vamos dizer assim, um esboço pronto já no computador. Como é que funciona isso? O que eu faço com os meus clientes, você sabe disso. Sei, inclusive... eu monto um termo de consentimento livre e esclarecido com todos os requisitos exigidos pelo CFM, pelo Conselho Regional, que vocês sabem que existem normas do federal e dos regionais. Sim. E com as exigências jurisprudenciais que os tribunais vêm exigindo. Eu monto ele. O judiciário não aceita um termo genérico. Isso é importante, tá? É uma coisa que ela me alertou muito. Na minha clínica eu faço infiltração, eu prescrevo cannabis medicinal. Então, cada procedimento que eu faço, cada procedimento que eu ofereço ao paciente é um termo de consentimento livre, esclarecido, diferente. Isso é importante, né? Diferente e com peculiaridade de paciente para paciente. Você pode atender 10 pacientes que você prescreve a cannabis. Sim, sim. Mas para cada um, a gente deixa um campo onde é uma peculiaridade que diferencia um do outro. Então, o juiz pode vir a dizer assim, Tiago, traz os outros termos de consentimento que você aplica para os outros. Independente de fazer parte do processo ou não, Independente né? de fazer prova do processo ou não. Ou o contrário, ele dizer que o seu termo é genérico e eu vou lá, peço autorização do paciente ou simplesmente apago os dados do paciente para não haver quebra de sigilo e anexo ao processo dizendo, não, excelência, esse termo não é genérico. Pode ver, ele tem 10 pacientes que tomam cannabis medicinal e para cada paciente as cláusulas são parecidas, porém não idênticas. Então, ele não é genérico. E o termo de consentimento nunca, sob hipótese nenhuma, pode ser aplicado pela secretária. Isso, pela pessoal. enfermeira. Isso foi uma coisa que ela puxou minha orelha, tá bom? E realmente é o médico que preencha junto ao paciente e, se possível, ter uma testemunha, não é mesmo, doutora? Sempre que possível, sim. E por que é o médico que tem que fazer, aplicar o termo de consentimento? Isso. Porque é você que tem um conhecimento técnico para dizer ao paciente todo o prognóstico, o tratamento adotado, os efeitos colaterais daquele procedimento e que está capacitado a responder às dúvidas que surgirem quando você for explanando essas orientações ao paciente. Então, tudo isso faz parte da responsabilidade, então, civil do médico. Tudo isso faz parte da responsabilidade. Entendi. E aonde que o médico também pode, ele procurar por mais informações a respeito, além, logicamente, de ter, né, uma orientação do advogado? Tem um local que ele possa, alguma literatura que ele possa ler, alguma coisa? A literatura ela é muito voltada para o jurídico, né? Tá. É sempre bom ter a orientação de um advogado especialista em direito médico. Sim. Mas eu aconselho ler o Código de Ética Médica,
Perfeito, que é uma coisa também que a gente tem que se atentar, tá? Aquele livrinho verde que a gente recebe no dia da nossa formatura lá no CRM, né? Eu tenho um na minha bolsa que nunca sai da minha bolsa. Isso é muito importante, né? Para, como a gente disse, evitar dor de cabeça, como a doutora Rubilene falou. Porque a responsabilidade civil, você responde ela tanto no judiciário quanto no seu conselho. E as penas que vão desde a censura reservada, né, que é onde o conselheiro te chama e te dá um puxãozinho de orelha. Que seria uma advertência, na verdade. E aí, ou a pública, que é onde ele coloca no site, pode colocar no site, no Diário Oficial. Inclusive, essa semana eu recebi uma pergunta. O CREMESP de São Paulo colocou lá o nome e todos os dados de um médico, dizendo que ele incorreu na infração ético-profissional, número tal. E aí, imediatamente, eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Doutora, isso pode? Olha o que o CFM... Eu falei, pode. É o público, né? Ele foi condenado nessa pena. Sim. E o CFM pode usar todos os canais possíveis. Podendo levar até a suspensão e até mesmo a cassação, Exatamente. Né? Aí depois temos a suspensão, que ele pode ser suspenso de 30 dias, 40 dias, 1 ano, 2 anos. Ou a cassação, que é o mais grave. Imagina você perder um paciente, vai a óbito, por exemplo, porque você não foi perito, porque você tem agido com negligência. Ou porque não fez um termo de consentimento. Ou porque não fez o termo de consentimento. Então, a importância, né, de ver que que essa questão da responsabilidade civil, dessa questão do termo de consentimento... é, na verdade, uma precaução, né? Para você evitar problemas futuros, não é mesmo? Eu costumo dizer que não há blindagem jurídica, né? Sempre que vocês ouvirem isso, por favor, corram. Mas caso vocês venham a ter algum problema, estará respaldado de toda a documentação necessária. Sim, porque ninguém está... Todo mundo que só está isento de cometer um erro quem não faz o ato, né? Sim. Então, se você está ali no dia a dia praticando, uma hora pode acontecer alguma coisa que nem sempre é erro médico. E sempre existe a defesa, né? A maioria dos processos que ocorrem, né? A grande maioria, acho que creio que acaba chegando em acordo, né? Todos os processos. E pensem que o judiciário, o juiz que está julgando, ele é pai, ele é paciente, ele é filho, ele é neto. Uhum. Então, o judiciário não tem pego leve. Não pensem que o conselho também pega leve, é corporativista, porque quando o médico comete uma infração ética, eles pegam e pegam com força. E está corretíssimo, né? Sim. Acabou de sair, por exemplo, a decisão do médico Jairinho, lá do Rio de Janeiro, ele foi cassado. Sim. Então, não pensa que a cassação é só um caso famoso desse que saiu na mídia. Se você pegar o índice de cassação no CFM, está bem alto. Uhum. É um percentual elevado. E acho que aumentou junto com o aumento de processo também, né? Que aumentou bastante também, né? O acesso à informação, ela está muito facilitada, né? Você dá um Google e você descobre que eu posso denunciar o médico através da Defensoria Pública, eu não preciso ter dinheiro para contratar um profissional. Sim. E eu posso ir pessoalmente no Conselho Regional de Medicina e dizer que você cometeu um erro e coloco lá eles abrem sindicância, que fala, né? E colocar lá tudo o que eu pressuponho que você cometeu de erro na conduta que você adotou para comigo, e o conselho vai abrir a sindicância e vai apurar os fatos. E por mais que você não seja culpado, se você não tiver as provas, não tem como, né? A própria doutora fala bem, não tem como defender. Não tem como, é indefensável, né? Porque como que eu vou dizer que você agiu com aquela conduta que foi correta, se você não tem um prontuário bem preenchido, se você não tem um termo de consentimento, se você não tem um contrato de prestação de serviço, dentre tantos outros documentos que se fazem necessários. Tá vendo, pessoal? Não é tão simples assim, né? Não é só chegar lá e atender. Então, tem muita responsabilidade aí por trás de tudo isso. Tem. E conselho, nunca faça uma defesa numa sindicância sozinho.
Outra coisa também. Porque eu já vi colegas todas as vezes que vocês, médicos, resolvem fazer a defesa da sindicância sozinho, é instaurado um processo ético profissional. Quando nós fazemos, a grande maioria das vezes, a gente consegue fazer com que ele seja arquivado e não vira um processo ético profissional. Existe a chance, então, de arquivar o processo antes? Quando é feito por um médico, por um advogado especialista, a probabilidade aumenta muito. Por exemplo, eu fiz uma defesa essa semana de um médico que eles não descreveram no relatório da sindicância, ele tem que colocar a conduta que o médico teve que causou o dano. Eles mandaram a intimação para o meu cliente sem a conduta. Entendi. Só dizendo para ele fazer sua defesa sobre o que foi alegado. No próprio Código de Processo Ético Profissional diz que no relatório deve haver a descrição da conduta sob pena de arquivamento. Perfeito. Então, como não tinha a descrição da conduta, como que eu vou defender o meu cliente? Como que você vai se defender se ele não está dizendo qual foi o crime que você cometeu? Se não tivesse te questionado, te perguntado, ele ia fazer a defesa sozinho e ia instaurar o inquérito. Olha só a importância, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, doutora Rubilene, tá bom, por ter cedido o seu tempo com a gente e dizer para você, né, médico associado, doutora Rubilene está à disposição, tá, para conversar com vocês, retirar dúvidas, tá? Vem conhecer ela pessoalmente, tá bom? E eu falo porque eu aprovo, tá? Ela faz parte lá da minha clínica, toda a parte de termo de consentimento foi ela que realizou. Toda a parte jurídica da minha clínica também é ela que cuida, tá? Então é uma pessoa que eu tenho extrema confiança. Obrigada. E só para lembrar os associados, a gente tem o plantão jurídico, né? Isso. Uma vez por mês eu me disponibilizo o meu tempo para prestar, esclarecer isso é importante falar. Então, se tiver dúvida, vocês podem mandar por e-mail, vocês podem mandar pelo nosso telefone, WhatsApp, né? Ou até mesmo marcar uma reunião presencial, se quiser, ou até mesmo virtual, né, doutor? Sim. Então, para conversar e, às vezes, uma dúvida tão simples que pode te livrar de uma grande dor de cabeça. Com certeza. Como dizem na vida acadêmica, não existe dúvida boba, né? Não existe. Tá bom? Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, tá? Estão nos ouvindo também, tá? E obrigado por nos acompanhar. Qualquer dúvida, sugestão, qualquer pergunta que tenha para a doutora Rubilene, só mandar para a gente por e-mail, ou pelo telefone, ou até mesmo pela mensagem, tá? Muito obrigado e até o próximo podcast.